Como estão as universidades portuguesas, né? Elas estão indo rapidamente para modelos interdisciplinares ou é uma coisa um pouco mais pausada, um pouco mais devagar? Como sabem, a ideia de Bolonha, daquilo que a reforma de todo o ensino nas universidades, que ficou para a história como esta reforma, a ideia de Bolonha, procurava exatamente dar sentido a duas grandes necessidades que já foram aqui ditas na nossa conversa por outros companheiros aqui do painel, que era a ideia de flexibilidade e de mobilidade. Tornar os cursos tornar os graus, os percursos nos graus um pouco mais curtos e desafiar os alunos a fazer uma navegação consciente entre os ciclos. Entre os diferentes ciclos, fazer uma graduação de 3 anos numa área científica, depois, eventualmente, ou num grande domínio, depois, dentro desse domínio, poder fazer um mestrado numa outra área, ir para outra área. Isto não era, como eu disse há pouco, não era nada de novo, né? Eu digo aos meus alunos, nas nossas conversas, as minhas áreas, desafio-os a pensar que 3 dos nomes que mais contribuíram para que a psicologia se renovasse e se repensasse ao longo do século XX, que foi Vygotsky, Piaget e Carl Rogers, nenhum deles era formado em psicologia, né? Tinham formação, num caso em direito, noutro caso em biologia e noutro caso em agronomia. E foi importante para as teorias que construíram essa formação de base. Se quisermos ver, se formos ver com atenção na área das ciências, até nas ciências ditas exatas, como se dizem no Brasil, os últimos prémios Nobel, raramente alguém fez um percurso coerente dentro da mesma área científica. O Paul Ricoeur dizia que a melhor instituição, que deu aulas muito tempo nos Estados Unidos, que a melhor instituição dos Estados Unidos era o college, que permitia exatamente uma formação alargada para ter um arcabouço teórico para depois haver mais sucesso na universidade. Portanto, isto tudo estava demonstrado. E a verdade é que esta reforma procurou isso. Juntamente com esta mobilidade entre ciclos, o desafio era também criar cursos menores, que os alunos pudessem complementar a sua formação com especializações ao longo do seu percurso que achassem que fizesse sentido para os seus projetos atuais e futuros de vida. No caso da pesquisa, eu já disse que as políticas acabaram favorecendo muito projetos e, eventualmente, percursos, favorecendo muito, ou pelo menos incentivando estes percursos. Se isto tudo está a correr bem, nem por isso. As universidades eram instituições muito prestigiadas na lógica em que se construíram ao longo dos séculos, principalmente dos últimos 2 séculos. E, portanto, não foi fácil mudar e nós não conseguimos plenamente ainda, mas eu tenho fé que sim, né, que consigamos introduzir esta dimensão de maior flexibilidade e de maior mobilidade dos estudantes, desafiando-os a construírem os seus percursos com saberes mais alargados, procurando esse pensamento alargado, saindo da sua área de conforto e vendo a sua área disciplinar com outros olhares, com outros métodos, ou com outras lógicas de pensamento. Se as políticas têm incentivado e se os discursos têm incentivado a interdisciplinaridade, a produção científica, se tem crescido minimamente em áreas verdadeiramente interdisciplinares. Estamos ainda, é verdade, temos políticas incentivadoras, temos desafios. A minha universidade criou um instituto, a que eu pertenço, Instituto de Investigação Interdisciplinar. O meu centro de pesquisa é o Centro de Estudos Interdisciplinares. Temos esta vontade, mas a mudança não é tão fácil assim.